Olá, meninas! Estamos aqui já. Coloquei uma musiquinha para vocês já irem entrando no clima, viu? Essa música tem uma importância bem grande para mim. É a música que me lembra o meu primeiro parto, que é o parto da Isadora. E é uma música que tem um significado bem grande para mim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre parto, vou falar um pouquinho sobre parto normal. E eu queria que vocês estivessem aqui comigo pra gente conversar um pouquinho sobre isso, tomando um café comigo e conversando um pouquinho sobre isso. Queria que vocês prestassem atenção nessa música. Então essa música, ela tem um significado bem importante, sabe? É uma transição, né? Traz aquela transição mesmo que a gente vive no parto, né? Então é justamente essa sensação de transição, de você passar, né, por esse ciclo. Depois eu mando pra vocês o nome dela. Que bom que vocês estão aqui. Ei, Mila, que delícia, é isso aí, meninas. Vou colocar uma foto e eu queria que vocês observassem qual é o significado que vocês... O que vocês sentem, por exemplo, ao ver essa foto? O que ela transmite? Ei, Pri, boa tarde. Que bom que você entrou. Então, eu queria que vocês mergulhassem aí nesse significado. E essa foto? O que ela traz pra vocês? Qual o significado que ela traz pra vocês? Percebam a intensidade, né? A experiência é uma experiência, né, realmente muito intensa passar por esses momentos, né? Espera, na primeira, e assim, esse momento de espera, Pri, na verdade, a Priscila tá falando dessa foto aqui, né? Na verdade, eu estava num momento expulsivo, né, no meu trabalho de parto já, ou seja, já tinha passado por o trabalho de parto, ele passa por etapas, né? Então a gente tem a primeira etapa, que é a etapa da dilatação do colo, que é quando a gente começa, normalmente você tá com uma dilatação acima de 5, 6 centímetros, e é um processo de dilatação até chegar nos 10 centímetros, que é o período até você ter a dilatação total. Esse momento aqui, eu já estava na segunda fase do trabalho de parto, que a gente chama de fase expulsiva, né? Que é a fase mesmo que o neném vai nascer. Para vocês verem a internalização, né? A concentração que a gente passa, né, nessa fase. É uma fase também de transição, né? A fase que eu estava saindo da dilatação total, dos 10 centímetros de dilatação, até chegar efetivamente no momento do momento expulsivo do trabalho de parto. Pega ali, meu bem, esse negócio aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô falando de dilatação, só pra vocês entenderem o que significa, né, quando a gente fala de dilatação. O colo uterino, ele passa, né, eu vou mostrar, vou botar a tela completa aqui, depois a gente volta pra mostrar. Então, o colo uterino, normalmente, né, quando a gente fala, tá com 1 centímetro de dilatação, é isso aqui, tá ao contrário, né, mas eu vou virar aqui. Então, a gente vai do 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até os 10 centímetros. E é nesses 10 centímetros aqui, ó, que a gente entra, então, na fase chamada de fase expulsiva do trabalho de parto. Então, percebam que a gente entra na fase ativa
ou seja, antes de 5, 6 centímetros, o que a gente tem é uma fase ainda latente, né, de trabalho de parto. É aquela fase que a gente às vezes começa a ter umas contrações, as contrações começam a incomodar um pouco, mas elas ainda não são contrações tão fortes, elas não são tão rítmicas. E a partir depois dos 5 para os 6 centímetros é que aí começam a entrar em contrações mais rítmicas, mais demoradas, elas duram um tempo maior. E aí nessa fase que a gente entra então nos 6 centímetros, a gente chama de fase ativa do trabalho de parto. Da fase ativa do trabalho de parto, a gente vai evoluir 6, 7, mais ou menos por volta dos 7, 8 centímetros, a gente chama de transição, né, que é a transição da fase, do período da fase de dilatação, né, para a fase de dilatação total e para a fase expulsiva, que aí sim o expulsivo é quando a gente ultrapassa a marca dos 10 centímetros, tá vendo? Então é 10 centímetros, o seu colo uterino ele vai chegar a essa dilatação de 10 centímetros, que é o momento que o bebê vai nascer. E por que eu tô falando isso tudo? Eu queria que vocês entendessem um pouquinho, né, desse processo, para que a gente vesse esse momento, né? Então, imagina que nessa foto eu estou passando justamente por essa fase de dilatação total e entrando na fase expulsiva. Veja a concentração. Então, é o momento do trabalho de parto que a gente volta bem para dentro da gente, né? Nesse momento aqui, ó, já é o momento do expulsivo em si. Então, é o momento em que o bebê estava nascendo. E aí, por fim, a gente chega nesse momento, né? Que esse momento é o momento do êxtase total, né? É o momento que o bebê nasce e aí a gente tem essa vivência profunda, essa vinculação profunda, esse contato intenso e profundo, né? Desse primeiro momento do nascimento. E tudo isso, toda essa vivência, né? Toda essa vivência que a gente tem durante o trabalho de parto, de um trabalho de parto normal, ela é possível, sabe? E ela é esperada, é o que a gente quer, né? Para todas as mulheres, sabe? A gente vem de um momento, né? A gente vem de momentos. Imagina que aqui no Brasil a gente vem começando a falar sobre essa questão do parto normal, do protagonismo da mulher há muito pouco tempo, né? Há menos de 10 anos, talvez um pouquinho mais de 10 anos. Dependendo do local, né, do município, a gente começa São Paulo, Rio, grandes centros, né? E aqui, por exemplo, no interior, aqui no estado, isso é uma prática muito recente. Então ainda é algo muito recente que a gente tem vivenciado, né? E aí o que a gente precisa entender? Então em Londres, por exemplo, esse mesmo movimento ele aconteceu, para vocês terem ideia, na década de 80. Década de 80, há mais de 30 anos atrás, foi quando esse movimento começou lá. E eles intitulavam um movimento chamado parto ativo. O que significa isso? É um parto no qual a mulher, ela assume esse protagonismo. Ela não fica simplesmente parada, deitada, passivamente esperando as coisas acontecerem. Não, ela assume o protagonismo do seu corpo, ela assume o protagonismo do seu momento. Ela vivencia com intensidade aquele momento, ela se entrega para aquele momento. E ela se prepara para aquele momento. Então, o parto é um momento em que nós, principalmente no parto normal, é um momento que nós mulheres assumimos esse protagonismo, assumimos essa frente da execução daquele momento, né? Ele é nosso, é um momento nosso. E para vocês terem ideia, então, há 30 anos isso começou em Londres. Hoje, lá em Londres, mais ou menos mais de 80%, quase 90% dos partos, eles acontecem dessa forma. Se a gente for ver a nossa realidade aqui no Brasil, né, isso é muito distante. Eu coloquei nessa publicação que eu trouxe para vocês ontem, falando sobre como que funciona aqui, por exemplo. Então aqui a gente tem um estudo, é um pouco antigo, né, já tem mais de 6 anos, um estudo de 2014 da Fiocruz, que fala, por exemplo, da quantidade de cesáreas que a gente tem. E principalmente na rede privada, o número de cesáreas ainda é muito maior, né, no sistema particular. Então a gente tem o contrário do que é recomendado. Então a recomendação é que a gente tenha mais de 90% dos partos via vaginal, e o que a gente tem aqui na rede privada é justamente o contrário. 80-90% dos partos, dos nascimentos são por cesariana. Isso me parece uma coisa muito absurda, né? Então, quando a gente pensa nesse aspecto, né? Por que tantas mulheres, né, passando por cesariana? Será que o nosso corpo, ele é tão defeituoso assim? Será que o nosso corpo, nós somos tão incapazes assim? Será que a gente perdeu a capacidade de parir?
Será que ao longo da nossa evolução, ao invés de a gente evoluir, ficar cada vez mais apta, a gente foi perdendo essas habilidades? Será que o meu corpo hoje, né, na década, nos anos, né, no século XXI, é diferente do corpo das nossas avós lá no século XIX ou antes, né? O que acontece nesse processo que muda tanto? E aí o que a gente conclui é que, na verdade, nós tivemos várias mudanças, né? Mudanças sociais, mudanças culturais e, principalmente, né, essa tomada, um momento em que o parto ele vira um evento técnico e não mais um evento, né, um evento da vida, né? Porque o parto ele é um evento da vida. Né, é algo ritualístico, é um momento em que a gente passa, né, que isso tem tudo a ver com o nosso ciclo de evolução da vida, né? Sabe aquelas coisas, né, de bem ritualísticas, né? Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas eu me lembro, né, quando eu tive a minha primeira menstruação, né, quando eu tive a minha menarca, eu ganhei flores, né? Eu ganhei um buquê de flores. Ganhei um buquê de flores da minha mãe, da minha madrinha e de uma amiga da minha mãe muito querida na época. E eles mandaram, então assim, mandando aquele buquê de flores para celebrar essa entrada, né, da menina, da criança nessa vida adulta. E da mesma forma que isso é um momento ritualístico, o parto também é um momento ritualístico. Mas às vezes, ao invés de a gente celebrar isso da forma como a gente poderia celebrar, né, vivendo intensamente esse momento, a gente acaba dando esse momento para outras pessoas viverem e assumirem essa frente. Então vocês precisam entender que o parto é de vocês, né? O parto é da mulher, né? Somos nós mulheres que temos essa vivência, nós que parimos. É um evento nosso, não é um evento médico, é um evento da mulher. E para isso você precisa se preparar. E não é só preparar o corpo, né? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas eu não tenho condições de fazer fisioterapia, eu não tenho condições de fazer, sei lá, pilates, enfim. Claro, essas coisas são maravilhosas, são ótimas. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. O parto, primeiro, ele acontece aqui. É aqui, ó, é na nossa cabeça que ele acontece. O primeiro local que o parto acontece é na nossa mente. Então, se você assume isso, já fica muito mais fácil de você conseguir esse evento. E olha que legal, é uma ginecologista que tá me ligando, obstetra, depois eu ligo pra ela, uma querida, depois eu ligo pra ela. Que super, inclusive ela é super a favor do parto normal, ela é uma querida. Depois eu ligo e falo com ela. Mas pra que eu tô falando isso? Pra gente entender que é aqui primeiro que acontece o parto. Então primeiro é na mente. Primeiro você tem que criar ele aqui, pra depois ele nascer. E uma coisa interessante é que o parto, como um evento primitivo, imagina, né? A humanidade, há quantos milhares de anos nós somos, né? A humanidade se perpetua por meio dessa vinda natural, né, ao mundo. Há muitos milhares de anos, né? E a cesárea, ela é muito recente. Se a gente for olhar, é da década de 60, se eu não me engano, né? Então é um evento super recente do século passado. Né? Século XVIII, século XVII, século I, II, III, IV, V, até o século XIX, século XX, né? Na verdade, a gente não tinha a cesárea. Não da forma como ela é, né? E as pessoas continuavam nascendo, as pessoas continuavam chegando ao mundo. E isso tudo acontecia, então, e principalmente, né, aquela coisa bem primitiva. Por quê? Porque nós temos uma parte do nosso cérebro, igual as crianças têm, e as crianças têm isso muito mais forte do que a gente, que é uma parte muito primitiva do cérebro, a gente chama de neocórtex. Então é uma parte bastante primitiva do nosso cérebro, e que ela funciona muito na base dos instintos, né? Muito na base dessa primitividade. E se no momento do parto a gente não aciona essa parte primitiva do nosso cérebro, ou seja, se a gente fica muito preocupadinha com as coisas que estão acontecendo, ou se cada vez que a gente tá ali naquele momento de entrega, né, cada onda da contração que vem, porque ela vem como se fossem ondas, se cada onda daquela contração que vem, alguma coisa me avisa que eu estou aqui, né, que eu estou nesse mundo e não em outro mundo, eu me perco nesse processo. E o processo, às vezes, ele fica mais lento, mais demorado. Então, essa entrega, né, essa conexão total e essa entrega total, essa abstração total com esse meio externo é extremamente importante para a gente conseguir encontrar esse local, né, esse local dentro da nossa mente, esse local dentro da nossa, né, lá naquele local primitivo, ativando, então, as nossas forças primitivas mesmo para que aquela criança nasça, né? E deixa eu ver, eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que eu queria falar com vocês.
Então, assim, falar de parto normal, né? Falar de um parto de protagonismo é falar de um parto fisiológico, que respeita a fisiologia da mulher, que respeita o funcionamento do nosso corpo e respeita a nossa fisiologia. Para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, assumir, por exemplo, as questões mais comuns, né? Uma coisa que é um contraponto, né? Imagina, uma mulher parir deitada, por exemplo, é algo que vai meio que contra a gravidade, vai meio que contra o nosso corpo. Então, normalmente, nesses modelos de partos mais, um parto natural, mais fisiológico, um parto que a gente chama de um parto ativo, onde essa mulher assume esse protagonismo, normalmente as posições mais verticalizadas são as posições que a gente tem melhor, né, para parir, onde a gente fica mais em pé, né, onde a gente se movimenta, e isso permite que o nosso corpo consiga assumir posturas que vão facilitar a descida do bebê, o encaixe, a descida do bebê, por exemplo, nesse momento. Então é algo extremamente importante que a gente assuma isso aí, não fique deitadinha na cama esperando as coisas acontecerem, né? Então tem que se movimentar, tem que se mexer, tem que ficar em pé. Da mesma forma que no momento do nascimento, né, na fase expulsiva do bebê, as melhores posturas, normalmente nesse momento a mulher ela assume uma postura onde ela precisa de alguma coisa, de algum apoio, né? Pode ser alguém segurando, ou cócoras, ou 4 apoios, né? Mas ela vai assumir essa posição que amplia a pelve, né? Por exemplo, a posição de 4 apoios é uma posição que faz essa amplitude da pelve para que o bebê consiga nascer. E aí o momento que o bebê nasce, esse primeiro contato, ele tem que ser direto com a mãe. Por quê? Porque é nesse momento que vai ocorrer a vinculação. Imagina, essa mulher vem de um trabalho de parto, onde a liberação de ocitocina, né? Muita ocitocina acontecendo ali, muita ocitocina passando por aquele organismo, e de repente o bebê nasce. E nesse primeiro momento que esse bebê vem para sua mãe, que ele entra em contato com a pele do bebê, com a pele da mãe, esse cheiro, todas as terminações nervosas, ali naquele momento, logo perto do parto, além da liberação de ocitocina, há também uma liberação de adrenalina, né? E aí essa adrenalina mantém tanto mãe quanto o bebê ativos e aptos, né, para essa primeira conexão, para esse primeiro contato. Mas aí às vezes nessa hora o que acontece? Separa. Então não deve acontecer, né? Nesse momento é um momento de conexão profunda, é um momento de contato profundo, de vinculação profunda. Então vários estudos, né, vários documentos internacionais e nacionais falam da importância desse primeiro contato, inclusive para a amamentação, né? Que é um momento de vinculação, né, de entrega. Existem várias teorias, né, e vários pesquisadores e autores, enfim, nessa área, que eles falam, inclusive, que essa primeira conexão, ela ajuda na amamentação e ela reduz, por exemplo, problemas relacionados na mãe, tipo depressão pós-parto, né, entre outras questões. Só pra gente ver a dimensão da importância dessa conexão. E aí, quando a gente entende, então, que o parto é esse momento, a gente está falando que o parto é um evento fisiológico, é um evento natural e é um evento de protagonismo da mulher, onde a mulher está ativa, onde ela se movimenta, onde ela anda, onde ela se coloca naquela posição ativa. E a gente está falando também de um momento extremamente importante, onde não é uma simples extração fetal, né? O bebê também está ativo ali naquele processo, não é só uma extração fetal, né? Ele tá ali ativo, se mexendo, se movimentando, né? Querendo nascer, então ele já tá rompendo com aquele momento. E a forma que ele chega ao mundo é completamente diferente de um bebê que nasce sem esse processo. Então é completamente diferente. Então é toda uma forma de chegar ao mundo diferente. E ele é acolhido por quem? Pelos braços dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, das pessoas que mais o amam nessa vida. E aí nesse momento começa essa primeira conexão intensa, né, que é a conexão que acontece naquela hora, a vinculação. A gente chama esse momento de imprint, né, que é o momento de conexão intensa entre mãe e filho, né, ali naquela família, tá? Bom, aqui eu queria falar um pouquinho sobre isso, não era questões técnicas, né, que eu queria falar, apesar de eu ter falado um pouquinho ali das etapas do trabalho de parto,
Mas eu vou começar, então essa é a primeira live que eu tô fazendo. Agora a gente vai fazer todas as terças e quintas, né? Esse primeiro assunto foi o parto. Na quinta-feira nós vamos fazer outro, eu vou colocar depois pra vocês o assunto. Não vai ser parto mais, mas se vocês quiserem ter, né, tendo dúvida e tal, a gente volta também, retorna nos assuntos. Eu sei que eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, né? Então eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de 5, vai fazer 6 agora em dezembro e uma de 3. A Isadora foi o primeiro, a minha primeira filha, né? Foi o primeiro momento que eu tive esse contato. Então veja bem, olha só, eu já enfermeira, né? Eu me lembro claramente na época da faculdade, depois, né, logo enfim, quando eu casei, sei lá, quando eu falava de filho, eu falava assim: Deus me livre de parto normal. Eu não quero isso, não quero sentir dor, eu não quero saber disso. Por quê? Porque a gente vem com uma série de coisas impregnadas na nossa mente que diz pra gente que o parto normal não é bom, que ele é violento, que ele mata bebê, que ele estraga a mãe, mas o quê? Nossa, eu ouvi tanta coisa, nem lembro mais agora, tanto trem ruim que eu já ouvi. Aí sempre que você tá grávida, que você fala que é parto normal, vem alguém com uma história absurda do filho, da prima, do tio, da vizinha, que aconteceu sei lá o que o menino ficou roxo, que nananã. Sempre tem uma história cabulosa dessa, que as pessoas adoram assustar a grávida e contam um trem desse pra gente. Só que aí quando eu fiquei grávida, né, e quando eu comecei a querer ficar grávida, na verdade, quando eu comecei a querer, né, ter o desejo realmente, né, colocar em prática a ação, eu comecei a pesquisar mais, estudar mais, buscar mais informação. E eu fui vendo que não é bem assim, né? Eu falei, não é bem assim. O parto normal, ele não é assim. O parto normal pode ser diferente, né? A gente pode ter um parto diferente. E aí, assim, dentro de mim, eu sempre tive um negócio, 2 coisas que assim, eu sou meio teimosa, cabeça dura com algumas coisas, do tipo, se alguém falar pra mim que eu não vou conseguir fazer uma coisa, eu vou fazer só porque eu acho que eu vou fazer. Então eu falar, olha aí, ó, fiz, tá vendo? Então, quando alguém falava, você não vai conseguir, Deus me livre, você é doida, eu já falava assim, eu vou conseguir, você vai ver só se eu não vou. Então isso já era uma coisa. E do outro lado, tinha uma situação também que eu não gosto, eu tenho, falar a verdade pra vocês, eu tenho um extremo medo de cirurgia, tá? Eu tenho medo, não é só um medo de acontecer alguma coisa ruim, é da impotência ali, de ficar naquela situação ali, né, parada, tal, sem poder fazer nada, à mercê, né, das pessoas, não poder, imagina, eu pensava assim, imagina, eu tô lá, né, anestesiada, alguém pega minha filha, leva embora, pelo amor de Deus, me devolve aqui, sabe, aquela coisa meio louca. Então eu tinha essa situação também. Então eu falava assim, bom, eu acho que a cesárea não é muito pra mim, né? Comecei a pensar nisso. Depois eu comecei a pensar numa outra situação. Eu falava assim, bom, não tem graça, né? Porque eu falava assim, primeiro eu pensei, não, eu quero cesárea porque eu vou lá, toda bonita, de unha, maquiagem, tal. Depois eu pensei, mas isso não tem graça, eu quero que seja igual na novela. Eu quero ir lá igual na novela, que a mulher tá andando, de repente rompe a bolsa, aquela loucura, aquela correria. Eu tenho que viver esse negócio, gente, eu tenho que passar por isso. Eu pensei assim, como que eu vou embora dessa vida sem passar por uma experiência dessa? Eu tenho que saber como é que é. Será que essa dor é isso tudo que essa galera fala? Eu pensava assim, será que é isso mesmo? Será que vai ser assim? Como que deve ser essa experiência? Pô, afinal de contas eu sou mulher, eu não vou, eu estou gestante, grávida, e eu não vou querer passar por isso, não. Eu quero passar por essa experiência até pra falar. E aí eu comecei a inculcar esse negócio do parto normal na minha mente. E comecei a estudar. Comecei a ver que a parada não era tão assim, então que tinha várias coisas acontecendo, né? Comecei a ver que existia sim partos violentos, né? Comecei a ver que existia sim cesáreas violentas, afinal, né? Amarrar a mão da mãe, tirar o bebê, virar o menino de cabeça pra baixo, dar um tapa no bumbum, separar o bebê da mãe. Isso tudo é uma violência extrema também. Não é só um parto normal que é violento, uma cesárea também pode ser extremamente violenta. Né? Então eu comecei a ver que eu não queria aquilo pra mim. E aí veio aquele medo que eu contei pra vocês aí também. Então foi quando eu comecei a estudar. Mas aqui no meu município era uma coisa assim, que ninguém falava disso. A gente tinha poucas profissionais, algumas profissionais pouquíssimas, acho que eram 2 profissionais que tinham essa pegada do parto normal e tudo mais. E o restante não, e era tipo meio que uma coisa totalmente de outro mundo, uma mulher, na época eu tinha convênio, né, eu tinha plano de saúde, e eu tinha condições de pagar uma equipe, e era meio que não, uma coisa de doida, você, como assim, você com essa cara de fresca, com essa cara de patricinha, toda nhenhenhé, toda frescorenta,
vai ter parto normal? Como assim? Não, você não vai ter, você não vai conseguir, você não vai aguentar. E aí foi quando eu comecei então a estudar sobre isso. Busquei profissionais na época, tive doula, comecei a estudar bastante sobre isso. Mas assim, né, mesmo com tudo isso, na hora que as coisas acontecem, a gente não sabe muito bem o que espera pela frente, né? Então mesmo com conhecimento ainda foi bem diferente do que eu esperava, né? Mas enfim, então assim, tive o meu parto, foi parto normal, a Isadora nasceu de parto normal. Vou ver se eu acho uma fotinha aqui depois pra colocar pra vocês verem. Só que foi um parto, ele não foi tão fisiológico como eu queria, né? Então tiveram algumas intervenções, né? E assim, foi um parto, eu me senti muito feliz com ele. Eu lembro que foi assim, a minha conexão com a Isadora, eu lembro claramente, eu lembro do cheiro dela. Eu lembro do quentinho dela no meu corpo, assim, ó. Eu lembro quando colocou ela assim em mim, eu falava, gente, eu olhava aquilo lá, como assim, né? Então foi um momento de conexão profunda. E nós ficamos ali coladinha pele a pele, até, né, eu falo assim, até o resto da vida, porque até hoje ela é grudenta comigo. E foi um momento extremamente de nascimento pra mim também, sabe? Foi aquele pan, não tem? Que me colocou ali mesmo onde eu tinha que estar. E eu lembro que o meu parto foi tão intenso, né? O meu parto da Isadora foi tão intenso que eu vim embora pra casa e eu me senti suficiente, sabe? Eu não sentia necessidade de ninguém comigo. Claro, meu esposo que tava comigo e tal, e ficava, me ajudava. Eu tinha uma pessoa aqui em casa que me ajudava com as coisas. Mas eu me sentia... Eu me sentia poderosa, eu sentia que eu podia, que eu tinha poder ali. Eu não fui eu que pari, entende? Fui eu que pari. E aquilo me deu uma força que eu nunca imaginava que eu tinha. A transformação que eu vivi ali foi assim, uma coisa intensa que eu nunca imaginava na minha vida que eu tinha. E assim se seguiu, né? Então, eu me lembro claramente, eu sei que muitas mulheres passam por tudo isso e tem uma história bem diferente da minha, né? Então, apesar de não ter sido um parto como eu planejava, né? Então, foi um parto difícil, foi um parto longo, foram quase... Eu tenho fases latentes muito longas, né? Tanto da minha primeira como da segunda filha, foram aquela fase latente longa de... foram 2 dias, né? Naquelas contrações que não pegava ritmo, não dilatava, enfim... E aí mesmo depois que eu entrei em trabalho de parto, foram 17 horas de trabalho de parto, né? De fase ativa, mais dilatação, fase ativa de dilatação, depois a fase expulsiva. A minha fase expulsiva foi bem longa. Então, assim, teve essas questões, né? Não foi uma coisa linda totalmente, não. Tive desafios. Mas isso me fez me sentir mais forte, me fez me sentir mais poderosa, né? Eu posso e tal. E aí, passar dessa história, né, continuei muito inclinada, né, para isso, sempre, não tinha dúvida de que tinha sido a minha melhor escolha. E aí veio a minha segunda gestação, né, veio Maitê. Isadora tinha 1 ano e 9 meses quando eu engravidei de Maitê, e desde o início também sabia que eu queria parto normal. Só que Maitê também me aprontou né, ela ficou pélvica. O que é pélvica? O bebê sentado. A gente sabe que o bebê, a melhor posição para um bebê nascer de parto vaginal, parto normal, é quando ele tá com a cabecinha, né? Ele nasce, se a gente fala cefálico. Quando o bebê tá com bumbum ou com pé, a gente chama de bebê pélvico. A posição pélvica, ela não é uma contraindicação total para o parto normal, mas ela traz algumas complicações um pouquinho maiores, né? E aí Maitê me fica pélvica. E eu tinha lá no meu coração, sabe? Lá no meu coração a sensação de que ela ficaria até o fim. Não sei porquê, eu tinha isso. E aí com 37 semanas mais ou menos, a Maitê permanecia pélvica. Nós fizemos uma manobra chamada versão cefálica externa, que é quando o bebê é virado por fora da barriga da mãe. Então faz um movimento, né, onde o bebê é virado e coloca o bebê com a cabecinha para baixo e o corpinho para cima. E a bundinha pra cima. Então fizemos isso com 37 semanas. Eu sabia dos riscos, né? Quais seriam os riscos? Risco de entrar em trabalho de parto, mas já tava com quase 38 semanas. Maitê também foi um bebê, a gente chama de PIG, né? Um bebê pequeno. Eu tive com uma situação de líquido que diminuiu, eu fiquei com líquido bem, tipo, no limite ali. Então tudo isso aconteceu pra me tirar do prumo, né?
Mas enfim, segui ali no meu propósito. Aí agora eu pensava assim, não, essa menina tem que nascer de parto normal. Imagina, eu tenho um bebê, porque Isadora era um bebê também, né? Não tinha nem 2 anos. Tenho um bebê. Como que eu vou fazer se essa criança não nasce de parto? Como que vai ser, né? Enfim, eu vou ficar com dificuldade e tudo mais. Eu não vou conseguir dar conta das duas. Eu preciso que ela nasça de parto normal também. E aí foi quando a gente fez então esse procedimento de versão, ela virou, mesmo com o procedimento a gente sabe que há um risco um pouquinho maior do bebê não ficar numa posição tão boa e precisar da cesárea, enfim, a gente fez, eu avaliei junto com a equipe os riscos, os benefícios, fizemos a versão, deu certo. Nem sempre dá, deu certo. Falei, oh, glória a Deus. Antes disso eu fiz acupuntura, fiz moxa, fiz o negócio de ficar de cabeça pra baixo, né? Bebê, porque aquele exercício de ficar de bumbum pra cima pro bebê mudar, enfim. Fiz todas essas paradas aí, mas não adiantou. E aí, enfim, deu certo. E aí, com 40 semanas, exatamente, a Maitê, eu entrei em trabalho de parto da Maitê. Então, eu já sabia das paradas. Voltei, acho que tinha caído. Eu sabia que o negócio demorava, enfim, então já 2 dias, né? Não saiu não, gente, tá caindo, mas tá voltando. E aí eu sabia que ia demorar, mas falei, bom, 2 dias, vamos lá. Com 40 semanas exatamente, minha bolsa rompeu, eu senti, teve uma ruptura né, da bolsa. E aí a gente foi, ela nasceu em outro município, e nós fomos pra Vitória, né, pra ela nascer. E quando a gente chegou lá, eu ainda não estava em trabalho de parto efetivo, né, tava com a bolsa rota, já tava tendo contração, mas ainda não tinha efetivamente entrado em trabalho de parto. E eu lembro, assim, que eu vivi aquele negócio que eu queria viver no meu primeiro, que era a emoção, né? Porque eu estava bem, a gente estava no shopping, a gente foi almoçar no Shopping Vitória, porque eu tava com Isadora, minha mãe, todo mundo foi, né? Meu marido, a galera toda. E a gente almoçando, e eu lembro que eu tava andando na praça de alimentação e minha bolsa rompeu. Falei, gente, é igual filme, olha aí, eu tive a minha história de filme que eu queria. E aí eu tive esse rompimento, mas ainda não tinha entrado em trabalho de parto efetivo, ainda estava na fase latente, tinha contração. E isso que às vezes as mães, elas acham que a primeira contração já é hora de ir pro hospital, acham que a primeira contração já tá na hora do bebê nascer. E não é assim, né? Então essas contraçõezinhas assim, que começam, então não tão ritmadas, são devagarzinhas, ainda não tá na hora do bebê nascer. E aí foi, né? Eu sei que depois almocei, dei almoço pra menino, levamos a minha mãe e a minha filha na casa da minha tia. E aí, mais ou menos umas 4 horas da tarde foi quando eu entrei em trabalho de parto mesmo. Então eu comecei a ter contrações mais rítmicas, mais fortes, né? Comecei a ficar um pouco mais incomodada. E o que aconteceu? Eu tava com uma enfermeira me acompanhando, né, e um obstetra. Aí eles acharam que o trabalho de parto ia demorar muito ainda. Eu tava num hotel perto do hospital, porque a bebê tava numa posição que não tava tão legal, eu ainda não tava tendo dilatação, tava só com 5 centímetros e tava demorando sair dos 5 centímetros, enfim. Eu sei que eles foram comer, a fotógrafa também, né, nossa prima tava junto, foram comer. Quando eles voltaram, era tipo umas 8, nem sei que horas, elas foram comer tipo umas 8 horas, 9 horas da noite. E aí quando elas voltaram, umas 10 e pouco, eu falei, vambora que tá nascendo. E aí fomos. Aí entra todo mundo e pega a mala, e pega a bolsa, e pega trem, sai andando pelo hospital, pelo hotel. Eu tava de roupão ainda, né, porque eu só botei o roupão pra ir. E quase que Maitê me nasce no estacionamento do hospital. Não nasceu porque eu segurei. E aí quando efetivamente a gente chegou e aí eu pude me entregar e me conectar ali, né, com aquele momento, eu lembro, gente, da consciência corporal, né, que eu tive ali naquele momento. Né, e agora vamos, né, agora é a hora. E assim, você tá usando também? Tá caindo, gente, a internet aqui. Não sei. E aí, assim, eu lembro, né, quando ela nasceu, e aí foi esse momento aqui, né, que eu mostrei pra vocês. Eu vou ver se eu acho uma foto do nascimento de Isadora também. E aí foi esse momento aí que eu tô mostrando pra vocês. Essa conexão, esse momento intenso, né, que é o nascimento, né, da criança ali. E assim, não tem palavras pra falar sobre isso. Não sei nem se vocês estão aí ainda, se tem alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem compartilhar, dá tempo que daqui a pouquinho eu vou terminar. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, se alguém quiser falar, pode colocar aí. Mas o que eu tenho a dizer é isso, que o parto ele é seu, ele não é da sua equipe. Deixa eu tô procurando a foto aqui. O parto é seu, é você que é autônomo, é você que é responsável, sabe? É você que tem esse controle.
Uma equipe é extremamente importante, uma equipe vai estar alinhada com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer, né? Às vezes eu vejo muitas mães que falam assim, não, eu quero ter parto normal, eu quero ter parto normal, e aí elas vão e procuram, mas eu vou ficar com o médico que já me acompanha, sabe? Me acompanha há tanto tempo, é médico da família, sei lá, eu gosto dele, nananã. Aí eu falo assim, beleza, tudo bem, quantos partos, qual a porcentagem de parto normal que ele tem? Qual é a porcentagem de parto normal que ele tem? Porque se você tem um profissional que tem 99,9% de cesárea, provavelmente seu bebê vai nascer de cesárea também, né? Então não adianta se enganar, tá? Então não adianta se enganar. Deixa eu ver se dá pra... da Isadora eu não tô achando não a foto, só achei um vídeo. Então assim, se você quer ter um parto normal, você precisa buscar um profissional que tenha a mesma ideia que você, né? Não adianta querer ter uma cesárea, ter um parto normal, isso. Agora, se você não vai ter um parto normal com uma equipe, né, Pri? Que eu acho que foi o que você colocou pra mim hoje, você mandou uma mensagem que você tava preocupada e tal. Se busque isso. Eu vou dar uma dica de um livro, tá? Pra quem quer ter parto normal, pra quem quer saber um pouquinho mais, pra quem quer se preparar, que é esse livro aqui, ó. É um livro chamado Guia Prático para o Parto Normal, Parto Ativo. Eu não consigo voltar inteira. Da Janete Balascas, tá? Acho que vai ajudar muito vocês a terem essa experiência, tá? Depois qualquer coisa eu boto foto lá. Não tô conseguindo sair da imagem aqui. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Quero ler um pouquinho. Gleice já falou, Gleice já me contou, foi legal, né? Que bom sua experiência. Pri, coincidência, minha Maitê também está pélvica, gostei. Que legal. Então, lê um pouquinho sobre essa questão do pélvico. Procura essas informações que eu tô te falando, né? Sobre a versão cefálica externa. Também tem alguns movimentos, tem o spinning babies, né? E alguns movimentos que ajudam a ampliar a pelve para poder o bebê fazer esse movimento, tá? A gente sabe que a minoria dos bebês permanecem pélvicos até o fim do nascimento. A grande maioria vai ficar cefálico. Até 33, 34 semanas a chance de virar é bem grande. Aí depois de 34 vai reduzindo a probabilidade. Tanto que no caso, né, o meu a gente teve que fazer a versão. Tiarla, tive 2 partos normais, o primeiro foi bom, o segundo foi maravilhoso. Ai, que bom, Tiarla, que delícia ouvir isso. Entrega total, a gente tem que se entregar mesmo. É uma entrega, é uma conexão interna bem profunda que a gente tem que ter com a gente mesma, né? Pra poder encontrar esse lugar ali dentro, né? Inglês, parto normal, cheguei no hospital quando estava com 6 centímetros e já rapidinho dilatei para 9. Quando o Guilherme mesmo que queria ganhar ele te colocaram na mesa. Mas que bom, Gleice. Então, você podia ter tido seu filho. Só qual que é o problema? Por que eles colocam na mesa? Porque é mais fácil pro profissional, ele fica ali no controle, né? Do que colocar no caso de cócoras. Não é que você tem que parir de cócoras, não é isso, não tem nada a ver. O que a gente sabe é que as posições mais verticalizadas, né? Quando você assume uma posição mais vertical, ou seja, em pé, né? Onde você assume essa posição, além de você estar ali assumindo o seu protagonismo, que você está em pé, você está pronta, ajuda na descida e no encaixe do bebê. E até na passagem do bebê, no momento do nascimento. A gente tem visto também partos deitados, lateralizados, que tem tido bons resultados. Partos de 4 apoios, né? Então, dependendo da posição do bebê, adotar posições diferentes pode ajudar bastante, tá bom? É isso aí, ó, Parto Ativo, Guia Prático para o Normal, de Janete Balascas, tá? Procura mesmo, viu, Pri? Vocês também, meninas que estão aí querendo viver este momento, tá bom? E eu vou me despedindo de vocês, eu nem consegui tirar essa foto. Eu tô mexendo aqui, esse negócio de foto, botar foto aqui pra mim é meio novo, tá? Então por isso que eu não consegui tirar. Mas é isso. Que bom que vocês estiveram aqui comigo. Achei que eu ia até falar sozinha. Quinta-feira eu tô aqui de novo. Vou falar sobre outro assunto. Depois eu vou colocar lá pra vocês qual vai ser o assunto. Prepara seu cafezinho, bota as crianças pra dormir e vamos lá conversar um pouquinho sobre esses temas mais variados que nós vamos ter aqui, tá bom? Obrigada. Que bom que você gostou.
É isso aí, meninas. Beijo, beijo, beijo e até quinta-feira, tá bom?